O PIB brasileiro registrou um crescimento de 0,1% no quarto trimestre em 2025. Com isso, o Produto Interno Bruto cresceu 2,3% no ano passado. O destaque ficou por conta do setor agropecuário, seguido pelas atividades de serviços e pela indústria. Apesar do crescimento, o resultado ficou abaixo do desempenho de 2024. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. E para analisar esses números, eu começo agora com o economista Miguel Daúde. Miguel, bom dia, obrigado por estar com a gente. Como é que você avalia esses números divulgados há pouco pelo IBGE? Bom dia, Jonathan, bom dia a todos. Pois é um número que mostra os efeitos, os impactos da taxa de juros na nossa economia. Quando nós observamos os setores, a agricultura, que cresceu 11 e alguma coisa por cento, ela estaria aí menos suscetível ao impacto da taxa de juros, uma vez que você tem um ciclo em que há uma acomodação. Apesar das taxas de juros terem elevado o número de recuperações judiciais, mas o agro veio com um PIB de um pouco mais de 11%. Serviço e indústria, que são o serviço, um setor que tem um peso significativo, não veio como deveria, e a indústria também. Então, portanto, o PIB brasileiro mostra claramente, Jonathan, que vem sofrendo as consequências da taxa de juros, que é muito ruim para todos os setores da economia. Pois é, Miguel, até tive interesse de procurar para a gente tentar ranquear como é que nós estamos na questão global, né? Claro que Estados Unidos permanece em primeiro lugar, depois vem China, Alemanha, e a gente está nesse momento em 11ª colocação, entre os países mais ricos do mundo. Mas é verdade que já tivemos melhores, Chegamos ao 7º lugar já. Exatamente. Apesar do nosso PIB ter atingido aí, um pouco mais de 12 trilhões, evidentemente que o Brasil vem perdendo competitividade no seu crescimento, exatamente pela taxa de juros. Não existe outras variáveis com pesos significativos. Podemos até citar a questão de infraestrutura. Você tem um ambiente muito ruim. O nosso ambiente de negócios também ele tem um peso burocrático muito grande. Você tem a questão tributária, que é um absurdo, Não que os impostos tenham uma proporção em relação a outros países de destaque, mas para a nossa economia hoje os impostos eles têm um peso muito grande. Você tem a informalidade da nossa economia. Então, nós vivemos um momento em que o nosso PIB, Jonathan, ele, sem dúvida nenhuma, deve ainda diminuir mais, e dependendo do cenário internacional, aí, qual o desfecho e a durabilidade, a duração, dessa guerra, nós podemos ter até um aumento da taxa de juros pelos canais de transmissão da inflação que essa guerra pode nos trazer. Então, portanto, é uma boa notícia, o PIB cresceu e vem desacelerando. A má notícia é que podemos ter um resultado pior este ano, caso essa questão da guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã, ela possa ter uma duração muito grande, e isso acaba contaminando vários canais de inflação, ou seja, alimentando vários canais de inflação aqui no nosso país. Miguel, claro que o agronegócio, mais uma vez, se destaca como motor da nossa economia, o que faz o Brasil, de fato, conseguir ainda índices positivos em relação a outros países, mas outros setores importantes precisam também de uma sobrevida, Precisam melhorar o desempenho. A indústria, por exemplo, quando a gente compara a competitividade da indústria brasileira com outros países desenvolvidos, estamos bem atrás. E alguns fatores explicam isso, O governo tem boa parte da culpa também.
Exatamente. A indústria é um ponto importante que você levanta, né? A indústria hoje, nós não temos nenhuma competitividade, por várias questões. Primeiro, mão de obra, formação. Nós não temos profissionais que possam estar adequados ao avanço da tecnologia. O outro ponto é que nós não temos investimentos em tecnologia. Hoje, as nossas universidades elas estão afastadas totalmente de desenvolvimentos e projetos que possam trazer a tecnologia. Neste ponto, o Brasil ele tem aí uma deficiência muito grande. Eu só vou me permitir aqui, João, se você deixar, dar um exemplo que foi um absurdo, para você ver como que o governo ele tenta sobrepor, né, setores da economia pela sua ganância tributária. Recentemente, o governo brasileiro, resolveu taxar bens de capital da indústria. Ou seja, o que é bens de capital? São aqueles bens que você importa para poder modernizar o seu parque industrial, trazer tecnologia, você produzir mais com a mesma quantidade de funcionários, e resolveu taxar sobre o aspecto de que não, mas essas empresas precisam começar a investir. Olha que absurdo. Na realidade, ele estava a fim do quê? Estava a fim de arrecadar mais 20 bilhões. Então, como é que você pode, né, a gente analisa, estuda esses impactos, né, na nossa economia, mas quando nós contrapomos com decisões do governo, que não tem nada a ver, que é meramente arrecadatória, você fica preocupado, né? Você fala, puxa vida, nós temos um Congresso que está altamente polarizado, é incapaz, nesse momento, de começar a pensar, né, em algum plano de contingência para essa crise que vem aí, que é grave, se ela continuar vai ser grave. O governo querendo aumentar a tributação de um setor que a gente viu no PIB que está caindo. Aí você fica perdido, você fala, peraí, não é uma coisa séria, não é um tratamento adequado para uma nação como o Brasil. Então, nesse sentido, muitas vezes é o que nos preocupa. E a indústria, ela sempre ela teve uma participação no passado muito grande no nosso PIB, hoje está abaixo de 10%, o que significa que não tem nenhuma condição, porque todos os nossos produtos praticamente foram substituídos por produtos importados. O agro é que vem investindo, mas só que esse ano de 2026, pode esquecer, não vai ter esse desempenho, dada as condições de endividamento, custo, preço. Então é isso. Agora, qual é o projeto que nós temos aí? Nós precisamos perguntar, né, para alguém que tenha vontade de fazer, coisa que nós não percebemos no Brasil. Será o desempenho, né, Miguel, da economia brasileira em 2026, principalmente considerando que estamos em um ano eleitoral. Obrigado, Miguel, pela análise. Boa terça-feira para você. Obrigado, Jonathan. Um abraço a você e um abraço a todos. Obrigado.